tarde a todos. É uma alegria para a gente estar aqui com vocês. Nós somos a Diocese de Piracicaba, a minha irmã Isabela, que veio comigo, e o Beto, que faz parte do meu núcleo diocesano lá em Piracicaba. A gente, graças a Deus, tem vivido a formação dos 4 pilares desde o início do ano passado, de 2013, depois do ENF que a gente teve lá em Aparecida, né? E lá no ENF foi passado para nós, então, os 4 pilares pelo nosso irmão Tassiano, que era coordenador nacional do Ministério de Música e Artes, né? E que, na coordenação dele, veio, então, essa inspiração da reconstrução. E é muito bonito porque nós chegamos a um ponto nos Ministérios de Música e Arte que realmente nós precisamos recomeçar do zero, né? Eu não sei vocês enquanto Diocese de Limeira, mas lá em Piracicaba nós vivemos isso mesmo. Nós tínhamos uma diocese muito avivada, muitos ministérios, de repente deu aquela caída, né? E aí o grupo de oração ficou um pouco debilitado e a gente tinha muita banda, muito ministério para tocar em show, evangelizar show. Não sei se vocês viveram isso aqui em Limeira. Lá a gente viveu muito isso. E aí lá o grupo de oração ficou sem ministério, ficou sem quem assumisse aquela causa. E a reconstrução veio numa boa hora então para nós, para que a gente pudesse reerguer todos os ministérios. Todos os 4 pilares, toda essa formação de reconstrução, ela veio baseada no livro de Neemias, né? Então, cada capítulo do livro de Neemias foi ali dando a eles uma motivação, né, e palavras de direcionamento para esses 4 pilares. Por que pilares? Quem aqui é da antiga, da renovação, né? Vocês lembram que a gente era chamado de pilares antigamente, né? Não eram os servos, mas sim os pilares. Qual que era a obrigação do pilar no grupo de oração? Ele dava sustento para o grupo de oração, né? O servo, ele era o sustento do grupo de oração. Ele, com as suas orações, com o seu compromisso, com a sua dedicação, ele ali levantava o grupo de oração. Então, foi discernido que nós precisávamos de pilares para que essa reconstrução fosse feita, para que tudo fosse feito em cima desses 4 pilares. E os 4 pilares que nós vamos trabalhar hoje, nessa tarde, é a oração, comunicação, formação e missão. Quando a gente vai construir uma casa, a gente se preocupa muito com o alicerce da casa, né? E o engenheiro, além dele preocupar com o alicerce, ele se preocupa com o que vai dar sustentação na casa. Eu digo para vocês que sem esses pilares de sustentação, o nosso ministério vai voltar a ser o que era antes, né? Aquele ministério que não se preocupa com a graça de Deus e a vontade de Deus na nossa vida. Nós vamos começar com o primeiro pilar, que é a oração. E eu queria dizer assim para vocês que quando eu ouvi isso, né, o pilar da oração, eu me perguntei, será que eu preciso ouvir isso de novo, né? Que para ser um bom ministro de música eu tenho que rezar? Você já se perguntou isso? Por que é esse pilar? Oração. E aí o Tassiano dizia algo que chamou muito a minha atenção. O tamanho da sua oração é o tamanho do seu amor por Jesus. Então eu quero perguntar para vocês amam Jesus? Sim? O tamanho da sua oração é o tamanho do seu amor por Jesus? É um questionamento. E eu falava, meu Deus, né? Será que eu tenho amado realmente Jesus? Será que eu tenho buscado demonstrar esse amor? E não há outra forma de demonstrar o nosso interesse, o nosso amor, senão a partir da oração. É a mesma coisa que eu dizer para a Bianca. Bianca, você tem que conversar com seu esposo. É algo natural, porque é do relacionamento. Para que a gente tenha um bom relacionamento, a gente tem que ter intimidade um com o outro. Quando eu falo muito, né? Muito demais, até demais. Então eu chego em casa, se eu tô quieta é porque tem alguma coisa estranha acontecendo, porque eu falo demais. Isso é o básico de um relacionamento, o diálogo, a conversa. E para se ter essa convivência, essa intimidade com Jesus, é necessário a oração. E aí a gente vai ver um pouquinho quais são as práticas que nós temos que ter para manter esse pilar da oração erguido, né? Porque muitas vezes a gente ouve oração e a gente tá lá, a nossa oração está condicionada ao dia do grupo de oração, ao dia da missão, ao grupo de oração, né? A gente espera às vezes uma semana
para que chegue o ensaio e o grupo de oração para que a gente possa rezar. E aí a gente não está abastecido. E o que a gente está levando para aqueles que estão no grupo de oração? O que nós estamos dando para ele? Eu queria que você pegasse comigo a sua palavra, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Efésios, capítulo 6, lá no versículo 10, essa palavra que é conhecida por todos nós. Tenho certeza que você reza muito essa palavra, né? Todos os dias que nos põe no combate. E aí lá no versículo 10, já o primeiro versículo, né? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, quando nós temos consciência de que a nossa missão é espiritual, a gente tem a consciência de que o nosso espiritual precisa estar fortificado. Não só o nosso humano, porque a missão é espiritual, é algo espiritual, não humano. Então, muitas vezes nós temos técnica, temos buscado a técnica ali, né? Temos feito aula, temos dado o melhor, comprado o melhor instrumento, o melhor equipamento de som. E nós esquecemos que aquela missão que nós exercemos, ela é muito mais do que a técnica, muito mais do que aquilo, ela é uma missão espiritual. Então eu preciso estar preparado espiritualmente para aquilo que Deus tem para mim, para aquilo que Deus vai realizar. E se eu não me preparo espiritualmente, de nada importa estar tudo ali do melhor, se o meu espiritual não está preparado. E quais são essas práticas, né? A gente já ouviu muito falar sobre elas. Antigamente a gente falava sobre as 5 pedrinhas, né? Vocês pregaram muito isso no grupo de oração, cantaram a música lá no grupo de oração, e aí vieram essas práticas novamente para a nossa vida. A oração do terço ou do rosário, o jejum, a leitura orante da palavra de Deus, a visita ao Santíssimo Sacramento pelo menos uma vez na semana e a nossa oração pessoal. Eu queria que você já pensasse como está a sua oração pessoal. Eu sou muito devota, tenho meus santos de devoção assim que eu amo. Então eu faço muita novena, né? Termino uma novena, começo essa novena, é algo que eu aprendi desde criança, a fazer novena. Mas quando eu meditava sobre os 4 pilares, algo que me chamou muito a atenção foi a questão da oração pessoal. Porque muitas vezes eu ficava muito apegada ali à novena, a rezar o terço, mas é minha oração, aquele tempo que eu tenho de falar, de conversar com Deus, né? De dizer muito mais do que aquelas palavras repetitivas da oração ali que a gente reza, do terço, mas a minha oração pessoal. Como a gente conhece uma pessoa, quanto mais a gente se torna íntimo daquela pessoa, mais a gente conhece aquela pessoa. Por exemplo, a Bianca hoje, ela me liga, eu sei que é a Bianca, é a voz dela que está falando comigo no telefone. Né? Se a minha mãe liga em casa, é a minha mãe que está falando. Se meu esposo liga, mesmo que não apareça lá a identificação no celular, eu sei, é o meu esposo, porque eu conheço. E quando Deus fala com você, você reconhece que é Deus que está falando com você? Que é a voz de Deus que está falando com você? Se nós ainda não estamos reconhecendo, se nós temos dúvida, é porque a nossa oração pessoal ainda não atingiu esse estágio de intimidade. A gente até reza, mas a gente não tem aquela intimidade com Deus. Eu diria mesmo que a oração pessoal, ela é aquilo que impulsiona o nosso dia. Sem oração pessoal não tem como a gente viver o nosso dia, passar pelas batalhas que a gente passa, mesmo porque as pessoas que são do nosso lado, os nossos irmãos de caminhada, eles vão até nos ouvir, né? Até podem nos ajudar em algumas coisas, mas tem coisa que é só Deus para nos ajudar. É só Deus para consolar o nosso coração. Então, por isso a importância da oração pessoal. A oração do Santo Rosário. O Padre Paulo Ricardo perguntaram assim para ele, como que pode, todo mundo sabe desse novo movimento dentro da renovação, né, que é o Fé e Política. Nós teremos um encontro Semente de Vida Nova, né, estão preparando homens e mulheres
para entrarem nesse mundo que é tão difícil da política, né? E ali serem sementes de vida nova. E aí perguntaram como que, para ele, Padre Paulo Ricardo, como que nós vamos fazer? Porque é um ambiente de corrupção, quem vai entrar lá vai ser contaminado. Que oração a gente tem que fazer para conseguir entrar lá e superar todo o mal que existe lá dentro? E aí o padre falou assim, a oração do Santo Terço. Não, padre, mas não tem outra oração? Uma oração específica para a gente pôr lá na porta da nossa sala, algo? A oração do Santo Terço. Nós precisamos voltar a reconhecer o poder da oração do terço. O poder. Meus irmãos, eu digo para você que rezar o terço, o rosário todos os dias é dom de Deus também. A gente tem que pedir isso para Deus, né? Porque às vezes a gente reza um dia, até começa, né? Bem a semana. Domingo a gente reza em família, daí a segunda a gente reza junto, já a terça já não dá tempo, daí no dia do grupo de oração aquela correria, daí a gente chega tarde, já começa a esfriar. Então a gente tem que pedir esse dom para Deus, da oração do Santo Terço. A importância que o terço tem na nossa vida, a importância de libertação, né? É uma oração de libertação para nós. Por isso eu digo que quando eu vou me preparar para uma missão, quando a gente vai em algum lugar, a primeira coisa é a oração do terço, né? Porque aquela oração nos liberta, é uma oração assim que tira toda aquela amargura às vezes do nosso coração. A gente inicia o grupo de oração com o Santo Terço, eu não sei se aqui acontece isso, lá na nossa cidade, a maioria dos grupos de oração tem essa realidade. Por quê? Ah, é porque é o tempo que dá meia hora ali para o povo chegar, a gente se arrumar? Não, porque o grupo de oração se inicia ali, quando a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente inicia o grupo de oração com o Santo Terço, dizendo para Maria, Maria, este grupo de oração é teu. E liberta a cada um desses nossos irmãos de todo mal. E isso a gente tem que ter constante na nossa vida, não só no dia do grupo de oração, mas constante. Tem uma música que nós cantamos, né, que é a oração do Papa, que diz que ao teu comando, Maria, os anjos batalharão e vencerão. É ao comando de Nossa Senhora. E é por isso que nós temos que estar apegados a Nossa Senhora com a oração do Santo Terço. A visita ao Santíssimo Sacramento. Na Semana Santa nós temos a sexta-feira, né, que nós passamos em vigília e em adoração. E esse ano eu fiz uma experiência diferente dos outros anos. Porque eu quis estar ali, né? Porque a gente às vezes tem a nossa escala lá das cidades, né, no dia lá, e todo mundo vai naquela hora. Mas eu falei, não, esse ano eu quero ir além daquele horário, eu quero estar com Jesus 1 hora. Meus irmãos, Deus nunca falou tanto comigo, porque a gente sempre vai para conduzir, conduz a vigília, né? E aquela preocupação, ai, que música que vai tocar, o que vai falar, que palavra que vai falar. E aí, aquele momento eu fui perto da minha casa e falei, não, hoje eu vou para ficar com Jesus, para ficar aos pés de Jesus. E não tem lugar melhor do que ficar perto de Jesus. Quando a gente sai da adoração, a gente sai com o nosso coração cheio, né? Como o Dom Bosco dizia para nós, né? Se quereis receber poucas graças, visite poucas vezes o Santíssimo Sacramento. Se quereis receber muitas graças, visiteis muitas vezes. É um lugar que nós precisamos ir a todo instante. Muitas vezes no nosso ministério a gente perde horas e horas de ensaio, né? Eu digo isso porque isso acontece, né? A gente quer tirar uma música, antigamente quando a gente se iniciou o Ministério de Música, para tirar uma música levava quase um ensaio inteiro, né? E voltava, até não sair, até o guitarrista não conseguir tirar aquele solo da maneira que era para tirar, até a voz não ser encaixada daquela maneira, a gente não saía do ensaio. E aí a gente dizia assim para eles, semana que vem a gente vai fazer uma adoração então, já que saiu a música, né? E aí na adoração a gente ficava 15 minutos de joelho, já começava a levantar, já começava a sentar, já começava a bocejar, e aquele sono. E aí dava 1 hora de adoração, todo mundo estava esgotado. Não quero mais, né? Já deu o tempo. Então a gente foi colocando as coisas no lugar da presença do Senhor. E esse pilar da oração é para que a gente volte às primeiras coisas que a gente fazia no nosso começo de caminhada. Eu não sei o seu começo de caminhada como foi, mas o meu a gente rezava a semana inteira, o dia inteiro, se fosse preciso, né? E quando o coordenador chegou para você e disse assim, nós estamos discernindo se você vai ser servo. Então a gente está rezando, reza também. Aí a gente rezava a semana inteira, né? Rezava de madrugada, acordava 3 horas da manhã, rezava o terço da misericórdia, ficava em jejum. E aquilo fazia parte da nossa vida. Aí, como a gente conquistou, a gente foi deixando, né? É como um relacionamento. No namoro,
é tudo do bom e do melhor, as melhores flores, os melhores lugares que a gente vai jantar, né? Os melhores presentes. Aí depois que a gente casa, aí vem as dificuldades do dia a dia e já conquistou, né? Mas com Deus, a gente não pode ser assim. Todo dia, é um novo dia. É um novo dia de deixar ser conquistado pelo Senhor. É um novo dia de rezar, de estar na presença do Senhor. Por isso, pelo menos uma vez por semana, e aí a gente pode fazer isso com o nosso ministério, mas principalmente sozinhos. Fazer esse esforço de buscarmos o Senhor nós. Muitas vezes é gostoso a gente estar em unidade com os nossos irmãos, mas a gente não faz um esforço de estarmos ali pela nossa vontade, né? Então é passar os limites disso, da obrigação de toda semana e do desejo do nosso coração. No começo é difícil, mas depois isso começa a se tornar comum na nossa vida. Não, eu tenho que passar aquela hora diante de Jesus. E se a gente não tem aquela hora diante do Senhor, parece que a nossa semana não é a mesma. Aí a gente vai ouvir também sobre o jejum. Nós estivemos no encontro, né, semana retrasada, da pastoral carcerária, e aí teve um frei que deu um testemunho lá, porque eles estavam falando da parte social, né, que a gente precisa lá na prisão, e aí ele falou assim, não é um banho quente que vai transformar a vida dos presidiários, não é um banho quente. Aí ele falou, na quaresma, a gente ficou a pão e água, 40 dias, 30 dias a pão e água, e os últimos 7 dias da Semana Santa, ele ficou só tomando água e tomando banho do cano, da água do cano e dormindo no chão, né, que ele dizia, para desprover de toda a vontade própria dele. E ele falou assim, isso fez uma diferença enorme na minha vida. O que a gente tem que levar para os presidiários é que não é um banho quente, não é uma cama que vai mudar a vida deles, mas é Jesus. E quanto mais a gente está desprendido das coisas que esse mundo pode oferecer, mais nós estamos ligados a Deus. E aí eu fiquei com vergonha quando eu vi isso, porque a gente faz aquele jejum na quaresma, né, da quarta e da sexta, com muito sacrifício, né? Parece que justo naquele dia, meu marido trabalha na empresa, ele fala, justo na quarta-feira tem a melhor comida, que é aquela que eu mais gosto, né? É a feijoada que gosta tanto, né? É a parmegiana lá no serviço, e ele fala, justo hoje, Senhor, mas é hoje que vai ter isso. É as tentações, e a gente luta 2 dias na semana para não comer a carne, né? A gente faz o jejum do doce, eu passo quase mal de ficar sem comer doce, né? 40 dias é uma agonia. E ele dizendo ali que ele ficou 40 dias pão e água, 7 dias tomando água. Uma vergonha que dá no nosso coração, né? Às vezes no dia da quarta-feira eu falo que o dia do grupo de oração é o dia de mais batalha. Para mim, né? A quarta-feira é o dia de maior batalha. E aí eu falo, não, hoje eu vou fazer jejum, né? Acordo cedo, aí vai dando 3 horas da tarde, vai dando aquela fome, né? Aí você fala, ai, comer uma bolachinha de sal não vai mudar o meu jejum, né? Aí você já vai lá na copa do serviço, já come uma bolachinha, daí já vem alguém e já oferece, isso também não vai fazer nada. Já come aquilo e o jejum, né? Acabou. E a gente fala lá no começo da nossa caminhada, ficava, né, o dia inteiro, a madrugada, em jejum, rezando. Por que, Senhor? Por que eu não consigo mais fazer isso? Porque nós nos acomodamos. Mas é hora de reconstruir, de voltar, né, a essas coisas que são os princípios básicos, eu acho que do bom servo, as práticas espirituais. Então eu queria que você relembrasse comigo. Quais são as práticas espirituais? A oração pessoal, o jejum, o Santo Terço, a visita ao Santíssimo Sacramento e a leitura orante da Palavra de Deus. Eu não sei se vocês já têm o costume de fazer a leitura orante, tem aquele livro, né, que nos ensina, né, leitura orante, tem o livro do Padre Jonas Abib, que nos ensinou e nos ajudou há muito tempo, né, a Bíblia no seu dia a dia, que ele nos ensinava a ler a palavra e dali tirar algo para a nossa vida, né? Todas as vezes que nós lemos a palavra, nós precisamos identificar na palavra qual é a palavra de ordem de Jesus para nós, né? Como nós vamos aplicar aquilo no nosso dia e o que nós precisamos mudar para que aquela palavra aconteça na nossa vida. Eu vou dar um testemunho para vocês, eu tenho muita dificuldade no meu trabalho, eu trabalho num hospital e é muito difícil o hospital, né? Porque nós somos em vários funcionários e nós somos em 2 técnicos de raio-x, eu à tarde e o meu colega de manhã.
E teve uma situação, né, de um exame que precisou ser feito num dia que era plantão, ele não foi, e eu também não era meu plantão, eu não fui, e aí ele quis justificar que não era a vez dele, e deu um maior bafafá, né? A coisa que é tão pequena fica daquele tamanho, né? Nós somos em 21 mulheres, então você imagina, né? Uma mulherada falando, cada uma fala uma coisa, até chegar no patrão é um negócio gigantesco. E aí eu fiquei aquela noite inteira com muito medo, porque o meu patrão falou assim, não, eu vou ter uma conversa muito séria com eles, né? Porque não tá certo isso. E rezei muito aquela noite, fiquei muito medrosa, né? E eu e meu esposo, nós conseguimos comprar uma casa há pouco tempo. Eu falei, Jesus, olha lá, Jesus, o Senhor vai fazer, hein? Eu sei que a gente tem que passar pelas provações, mas olha lá, o Senhor falou que não ia dar algo maior que a gente podia suportar. Passei a noite inteira agoniada. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, né? De passar ali aquela noite agoniada. De manhã eu peguei para fazer a leitura da palavra e a primeira leitura era do livro de Esther. E aí diz então a ela, né? Vá sem medo, né? E se apresente ao rei e peça ao rei a libertação do povo. E naquela manhã eu me levantei e eu disse assim, eu vou sem medo, porque o Senhor está à frente, o Senhor sabe todas as coisas. A hora que eu cheguei no meu serviço, né, medrosa, né, como sempre, cheguei lá, tal, fui disfarçando, falei, acho que ele nem vai falar. A hora que ele chamou para conversar, ele falou assim, ó, a gente vai combinar assim, fica uma semana para uma semana para outro, fica sem problema, não tem problema, já foi, já passou, já fez o filme, já fez a placa, já entregou, não tem problema, só não quero que volte a acontecer. Eu conheço meu patrão, eu sei que o limite ali do pavio é pequenininho assim, né? E eu sei que a força que Deus me deu através da palavra de Deus foi com que tocou o coração dele, né? E eu sabia que por aquele testemunho daquela mulher corajosa da palavra de Deus, que é a Esther, eu me levantei com coragem e falei, o que o Senhor quiser para a minha vida, eu enfrento, Senhor. E eu peço que o Senhor toque o coração dele, assim como tocou o coração do rei naquele dia que a rainha Esther foi falar com ele. E a situação ali foi uma situação esclarecida. E eu digo para você, há poder na palavra de Deus. Todos os dias, muitas pessoas leem horóscopo, né? No meu trabalho, as meninas têm até revistinha, do ano inteiro vem horóscopo, né? Compra a revista do ano inteiro. Primeira coisa que levanta cedo, vai lá olhar que cor de roupa tem que usar naquele dia, o que a pessoa tem que falar, quais são as palavras que ela tem que usar, o que vai acontecer no relacionamento dela, no trabalho dela, se ela vai viajar aquela semana, se ela não vai viajar. E aí, eu e você que somos cristãos, somos chamados a ter uma outra postura, de pegar a palavra de Deus todos os dias e a nossa vida ser ali, firmada na palavra de Deus. Rezar com a palavra de Deus. Quantas vezes um pregador vai pregar lá no nosso diocese, eu falo, aonde ele achou isso? Eu já li a palavra 10 vezes, Senhor, mas aonde que estava escrito isso que eu não tinha visto? Porque muitas vezes a gente lê a palavra superficialmente, né? A gente lê ali a palavra, até a gente faz a leitura, né? Do evangelho, da primeira leitura, do salmo do dia, lê ali, mas aquilo não intervém na nossa vida. E é preciso uma leitura orante, é preciso que cada versículo daquela palavra faça efeito na minha vida. Isso é promessa de Deus, que nenhuma palavra desceria do céu e voltaria sem ter produzido seu efeito. Então, todas as vezes que nós nos colocamos em oração e lemos a palavra de Deus, nós temos que acreditar que a leitura da palavra de Deus vai renovar o nosso coração, vai trazer algo novo para o nosso coração. Então, essas são as práticas espirituais. Eu queria que você já pensasse se você tem vivido isso na sua vida, essas práticas. Ou se, talvez, com o tempo, a gente foi deixando uma, foi deixando outra, ou foi deixando todas, né? Mas a partir de hoje um novo recomeço, esse pilar mesmo que a gente começa a construir, a reconstruir na nossa vida, que é a oração. A segunda coisa do pilar da oração, que está muito ligada, né, às práticas espirituais, é a vida espiritual do servo. E aí eu queria destacar algo muito importante, testemunho. Testemunho. Como anda o nosso testemunho? Diante das pessoas, diante daqueles que nos conhecem. No Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 690, diz assim, se o guia espiritual não tem a experiência da vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama e nem sequer as compreenderá. Eu e você somos chamados a ser líderes espirituais. Líderes espirituais.
Eu queria que você tomasse essa consciência hoje, você que faz parte desse núcleo diocesano, né? Você é um líder espiritual. As pessoas que veem em você alguém que vai conduzi-las a algo. E ao que nós estamos conduzindo o povo de Deus que tem vindo a cada um de nós. Nós temos essa responsabilidade. E se nós não entendemos esse chamado na nossa vida, a gente leva aqueles que estão nos seguindo a se perder, né? A não irem para o lugar certo. Por isso a importância do nosso testemunho, Essa semana a gente estava vendo um álbum de fotos, eu estava vendo de uma amiga minha, eu falei assim, nossa, eu conheço esse senhor, o que ele é seu? Ah, ele é meu tio. Eu falei, ele é do grupo de oração. Ai, nem queira saber como que é a casa dele. Aí eu falei, ai meu Deus, né? Ela falou, ele vai mesmo, vai de segunda a segunda no grupo de oração. Mas a minha prima tem depressão profunda. A minha tia trabalha para sustentar ele porque ele não trabalha. Nossa, né? Eu falei, Jesus, você já imaginou se algum dia alguém ver minha foto em algum lugar e falar, nossa, eu conheço a fulana, é assim. Um dia eu estava na catedral e um senhor chegou e perguntou assim para a secretária, vai ter confissão hoje? Daí ela falou assim para ele, não, tem que marcar um horário, né? Daí ela falou assim, mas o padre Antônio daqui a pouco chega aqui na catedral. Mas eu gosto de confessar com outro padre, né? Porque eu já convivo com ele há mais tempo, gosto de confessar com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, tem problema? Daí eu falei assim para ele, olha, se o senhor está precisando confessar, o senhor pode procurar qualquer padre, né? Para se confessar, o senhor tem que se confessar. Daí ele falou assim, eu perguntei porque eu sei que você vai falar isso na sua pregação, porque eu já vi você pregar. Eu nunca tinha visto o homem na minha vida, né? Então, se eu estivesse ali falando mal de alguém ou fazendo alguma coisa errada, qual era o testemunho que aquele homem ia levar? A fulana que prega lá no grupo de oração estava fazendo isso. Então, a nossa vida espiritual, a nossa conduta de servo, ela tem que acontecer dentro do grupo de oração e fora do grupo de oração. Mais fora do que dentro, eu digo. Né? Porque quando nós somos servos, primeiramente lá na nossa casa, né, com o meu esposo, com o meu filho, se eu sou servo lá, primeiramente, eu não preciso me esforçar muito para ser servo lá no grupo de oração. Né? Eu não preciso me esforçar para ter palavras de unção, porque eu já vivo aquilo na minha vida. E o Tassiano dizia uma coisa muito legal, ele fala assim, a unção, ela não é que nem um controle remoto, que a gente chega no grupo de oração, a gente aperta o botãozinho da unção e todo mundo está ungido lá no grupo de oração. Ô, bênção de Deus! Não. A unção é algo que a gente começa a adquirir a partir do momento em que a gente se entrega a Deus. A partir do momento que a nossa vida espiritual deixa de acontecer só nas 2 horas do grupo de oração e começa a acontecer nas 24 horas da nossa vida. Desde o momento em que a gente se levanta até o momento que a gente vai se deitar. A nossa vida tem que ser uma vida espiritual. Nós temos dificuldades muitas. O mundo hoje é demais, né? Trânsito. É tudo ao mesmo tempo. Né? Eu falo que lá em casa é tudo ao mesmo tempo. O Felipe fala assim, nossa, vai indo, né? Tudo ao mesmo tempo. Tem que ligar para marcar reunião da igreja, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. Tudo junto. Mas em tudo nós temos que deixar a nossa marca de cristão. Antes de vir para cá, eu limpei a casa, fiz almoço, dei almoço, cuidei. Antes de vir, eu tenho certeza que quem é casada fez isso também. Porque se a gente não cuida, se a gente não demonstra que nós somos amados por Deus na nossa casa, se a gente não está convertendo nem os da nossa casa, como nós vamos converter aqueles que estão no grupo de oração? Porque o grupo de oração, ele tem que ser o reflexo daquilo que eu vivo na minha vida, no meu dia a dia. Lá no meu grupo de oração, quando eu pregar, quando eu ministrar, quando eu cantar, vai ser só um reflexo do que eu tenho vivido e do que eu tenho buscado. E eu digo para você, quando nós não estamos preparados espiritualmente, a gente queima a cara, né? Essa é a palavra. A gente queima a cara, a gente até conduz, mas misericórdia. Daí o coordenador do grupo chega lá, nossa, o que aconteceu hoje? Você não está bem? E aí a gente dá aquela desculpa, né? Ai, não estou bem. Ai, tô com uma dor de cabeça hoje. Ai, olha, meu dia, aconteceu tanta coisa ruim no meu dia, aconteceu nada. É porque a gente não se preparou, a gente não viveu aquilo naquele dia. Né? Foi só mais um dia da nossa vida e a gente chegou no grupo de oração achando que a gente ia apertar o botãozinho e tudo ia acontecer. Mas quando nós estamos na oração, nós temos essa vida espiritual que ultrapassa a igreja, né? E que acontece primeiro dentro da nossa casa. E como consequência dessa vida espiritual, a gente vive uma autoridade espiritual. Vocês conhecem alguém com autoridade espiritual? Já viram alguém que tem autoridade espiritual?
nós fomos ver o Papa Bento XVI quando ele veio no Brasil, já faz tempo, acho que foi em 2007 ou 2008, já faz um tempo. E nós fomos lá, né? Gente, ver o Papa é uma alegria. Quem foi na jornada, voltou, os meninos lá de Piracicaba, foi 2 meses contando só o que aconteceu lá na jornada, né? E não parava de falar. Eu fui numa viagem com a Carol, ela foi, o pessoal do ônibus queria matar a gente, porque eles queriam dormir, ela contando como que foi. Foi uma experiência maravilhosa. Quando a gente foi ver o Papa Bento XVI, a gente foi na Aparecida, nós chegamos lá 9 horas da manhã. Ele ia passar 4 horas da tarde, ele ia chegar para celebrar a missa. E nós ficamos, tinha uma barreira, e nós ficamos ali, sentados, ia revezando, ia tomar café, voltava, foi almoçar, voltamos, ficamos ali. Quando foi dando a hora, foi chegando, né? Foi chegando, não sei de onde que brotava tanta gente naquele lugar, foi chegando, e a gente ficou quase que esmagado ali. Quando a sirene da moto, quando a gente começou a ouvir a sirene da moto subindo, já começamos a chorar, né? Jesus, a hora que ele passou, o que aquele homem transmite no olhar, até o ar, né, transforma, porque a autoridade espiritual está ali. Então, o nosso espiritual, que é tão pequeno, se sente até abalado com tamanha espiritualidade, com tamanha intimidade com Deus que aquele homem tinha. Então, só de você ver a presença dele, você sente algo no seu coração que você nunca sentiu na sua vida. Você treme, chora, e aí você fala, por que isso, Senhor? Pela autoridade espiritual. Outra pessoa, outro exemplo, que a gente conhece muito bem é o Monsenhor Jonas Abib. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir na Canção Nova. Quando a Canção Nova começou, quando a gente tinha acesso ao Monsenhor, né? Que a gente podia ficar esperando ele ali atrás do palco, ele descia e abençoava todas as pessoas. Quando eu fui lá a primeira vez, em 96, a minha mãe estava passando por uma dificuldade muito grande e eu disse assim para ele. Ele abriu as mãos, né? Ele ficava numa cadeira sentado lá na frente e todo mundo passava por ele e pedia oração. Eu falava, padre, eu quero uma bênção para minha mãe, porque ela precisa de conversão. Eu tinha 6 anos, né? E a minha avó falava para mim, filha, você tem que rezar pela conversão da sua mãe. A única coisa que você precisa pedir para Deus é a conversão da sua mãe. E eu pedi para ele, padre, dá uma bênção para mim levar para minha mãe. Aí ele disse assim, ó, você vai levar essa bênção para ela e vai dizer que Jesus ama muito ela. Quando eu cheguei na minha casa, eu lembro que a minha mãe, ela não podia nem ver falar da Canção Nova perto dela. E aí eu disse para ela, mãe, vem aqui um pouquinho. Ela sentou no sofá e eu disse assim para ela, mãe, essa bênção, o Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas, deu para a senhora. É para a senhora essa bênção. Naquela semana, na terça-feira daquela semana, a minha mãe entrou pela primeira vez num grupo de oração. E a conversão da minha mãe aconteceu naquele grupo de oração. Tenho certeza que obra da autoridade espiritual que aquele homem tem. O que eu tenho que fazer para conseguir essa autoridade espiritual? O que precisa acontecer comigo para eu ser como o Ironi Spuldaro, né? Que está lá, vê até a cor da roupa da pessoa, fala o nome da pessoa, né? Como o Padre Rufus, né, que a gente ia lá no momento de louvor, já começava as manifestações, ele só olhava e aquilo se cessava. O que acontece com esses homens e essas mulheres que têm essa autoridade espiritual? Eles vivem uma vida espiritual e eles buscam a Deus incessantemente. Incessantemente. Nós temos que ter autoridade espiritual na nossa música. Nós temos que ter autoridade espiritual no dedilhado do violão. Nós temos que ter autoridade espiritual em cada passo, em cada gesto. Quando a gente faz uma peça de teatro, assim que acabou a peça de teatro, o maior desejo que tem que brotar das pessoas é dizer assim, palavra da salvação. Porque a peça de teatro ela tem que ser algo da palavra de Deus. Algo que tamanha foi a espiritualidade, a intimidade que as pessoas passaram ali, que eu converti. Quantas de nós fomos convertidos por uma música? Né? Foi aquela música, a música da minha vida. Quantas pessoas entraram no seu grupo de oração já e falaram assim, olha, quando você cantou aquela música, mexeu com o meu coração. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Olha, eu vim porque eu estava precisando e aquela música que você cantou mudou meu dia naquele dia. Uma apresentação de dança, né, em algum lugar que mudou a vida de alguém. Isso precisa ter autoridade espiritual. Não é simplesmente o bem feito, né? Mas a necessidade que nós temos de ter autoridade espiritual em tudo que nós fazemos. E para isso nós precisamos ter intimidade com Deus, vida de oração, busca de Deus a todo instante na nossa vida. Se eu e você,
nas nossas missões temos fracassado, ou temos voltado para casa com aquele sentimento de eu podia ter feito mais, ou não era isso que Deus queria para a minha vida, por que aconteceu isso, Senhor? Muitas vezes é porque está faltando de nós essa busca, né? Nós ouvimos sempre que Deus dá todas as vezes o 100%, mas o quanto eu estou dando para Deus? Talvez eu me abro só 2%, Deus deu 100%, mas eu me abri 2%, aconteceu naquela noite, naquele lugar, 2% da graça de Deus. A partir do momento que eu me abro inteiramente para o Senhor, a ação de Deus é completa. Deus nunca falha, isso nós temos que ter no nosso coração. A todo momento Ele está dando tudo dele para nós. E nós também, a partir de hoje, nós precisamos nos abrir para essa ação do Senhor e levar esse pilar da oração aonde nós estivermos, no nosso ensaio, para os nossos ministérios, para todos os lugares onde nós vamos, nós precisamos ser essa semente na vida das pessoas. Nós precisamos voltar à oração. Nós precisamos voltar a rezar. Eu digo para vocês, é necessário que nós voltemos a ter uma vida de oração. Senão, como muitos que já passaram, nós também passaremos, né? Eu tenho certeza que você já viu muita gente que estava, nossa, aí você até pergunta, o que aconteceu com aquela pessoa? Estava lá, né? O que aconteceu? Eu digo para você, falta de oração. É só isso que aconteceu. Falta de oração. Então, se eu e você não queremos ser mais uma dessas pessoas que vieram, que fizeram, mas que passaram, que nós nos apeguemos à oração. Como todos os santos eram apegados à oração. Por isso foram santos, porque oravam, rezavam, se entregavam a Deus. Eu e você também precisamos dessa graça no nosso coração. A graça da oração, para que nós possamos ter autoridade espiritual em tudo que nós vamos fazer. Eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. E a autoridade espiritual, ela é fruto da obediência e submissão a Deus. E essa palavra obediência vinha muito forte no meu coração quando eu preparava esse momento. Obediência. Eu não sei como você tem vivido essa obediência. Se você está aqui hoje, é porque você obedeceu a algo, né? Em primeiro lugar, a esse chamado que Deus fez para você. Então, a partir de hoje, que você peça essa graça da obediência, de buscar a vontade de Deus, de se render a tudo aquilo que Deus quer. O Juninho, quando ele fez essa canção, Meus Planos, ele deixou bem claro que cada um de nós precisávamos fazer somente aquilo que Deus queria. Ele dizia assim lá no ENF, daqui a pouco a minha coordenação vai passar, mas é importante que vocês entendam que a coordenação não acontece no tempo cronológico, não são só 2 anos, ela acontece no Kairos. Então nós precisamos viver, porque é um momento de graça, mesmo que alguém passe, nós precisamos viver as moções do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos ser obedientes. Talvez quem começou com você lá no início da sua caminhada não está mais com você, mas você precisa continuar firme. Aguenta firme e segue os passos e os planos que Deus tem para a sua vida. Nós vamos cantar essa canção e vamos deixar com que ela produza frutos no nosso coração, através de tudo isso que nós escutamos. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Pensa nisso agora. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. E eu queria que você se lembrasse, se você alguma vez já chorou por alguma coisa que você fez, alguma atitude que você teve e que você disse assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Meu Deus, por que eu fiz isso com aquela pessoa? Meu Deus, por que eu não me coloquei em oração? Por que eu não me preparei para esse momento de louvor, para essa pregação? Muitas vezes, a falta de preparação nos deu até vergonha. Você chegou em casa envergonhado. Meu Deus, que vergonha de não ter feito a tua vontade.
Quantas vezes no meio da nossa caminhada nós choramos porque nós tentamos fazer com a nossa força, com a nossa capacidade humana. Senhor, mas eu sabia todas as notas. Senhor, mas eu canto tão afinado, por que eu desafinei? Por que eu errei? Muitas vezes porque nós não estávamos na vontade de Deus. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Que nós possamos sair daqui com essa consciência, sem a oração, sem Deus na nossa vida, nós não podemos fazer nada. O que seria de nós se nós não estivéssemos encontrado o Senhor? O que seria da sua vida se você não tivesse tido esse encontro com Deus? Você estaria aqui se você não tivesse encontrado com Deus? Talvez muitos de nós nem vivos estaríamos mais se não tivéssemos feito um encontro pessoal com Deus. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. E o Juninho partilhava conosco a visualização que eles tiveram no momento em que essa música foi feita. Um dos irmãos recordava que na Paralimpíada, vocês já assistiram uma Paralimpíada? Já viram, né? No momento que uma corredora ia correr os 100 metros, ela estava lá com o guia, e na corrida eles se unem, né? Colocam uma fita um no braço, um no outro, e aí o guia corre para levar ela. E no meio daquele trajeto, o guia caiu no chão. A fita se desprendeu, caiu, ela continuou. Ela tinha percorrido aquilo várias vezes, ela tinha treinado, ela sabia de cor. E aí no momento que ele caiu, ele dizia para ela, vai que você vai chegar. Ela ia chegar em primeiro lugar. Só que quando ela viu que ela não estava mais com ele, ela voltou e começou a procurar. E a hora que ela encontrou ele, ela se deitou no chão e abraçou ele. E ele dizia assim para ela, você vai ganhar. E ela dizia, não, sem você eu não vou terminar a minha corrida. Sem você eu não vou terminar. Chegou em último, ele se levantou, chegaram em último. Talvez eu e você precisamos chegar em último, mas precisamos chegar com Deus. Precisamos chegar com o Senhor. Muitas vezes nós queremos estar em primeiro lugar, nós queremos fazer as melhores coisas, nós queremos estar à frente de várias coisas, mas nós esquecemos, nós deixamos Deus lá atrás. Então nós precisamos voltar e dizer para Ele, Senhor, nem que eu chegue por último, mas eu vou com o Senhor. Porque sem Ti eu nada posso fazer. Aonde eu posso ir? Aonde eu posso ir, Senhor? Sem a Tua presença. Por isso que nós entreguemos todos os nossos planos, os nossos passos, tudo que nós vamos fazer a partir de hoje, que seja em Deus e por Deus, para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Sem Ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Vamos exercitar a nossa oração pessoal, vamos rezar, vamos dizer, Senhor, leva-me, Senhor. Que você possa rezar agora e apresentar mesmo toda a sua vida, Senhor. Leva-me, Senhor. Sem Ti eu nada posso fazer. Aonde eu posso ir, Senhor? Se o céu que eu procuro, Senhor, só virá pela Tua voz. Por isso, Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu não ouço a Sua voz, Senhor. Me
perdoe, Senhor, porque às vezes eu tenho ouvido tantas vozes, mas não tenho ouvido a Tua voz, Senhor. E por isso, neste dia, nessa tarde, nesse sábado que o Senhor escolheu para que nós estivéssemos aqui reunidos, Senhor, o Senhor mais uma vez quer dizer para nós que o Senhor fala conosco e que nós precisamos ouvir a Tua voz. Sim, Senhor Jesus, nós sabemos que sem o Teu amor, sem a Tua vontade, Senhor, nós não podemos chegar em nenhum lugar. Por isso, Senhor, leva-nos aonde o Senhor deseja. Leva-nos a fazer a Tua vontade nos nossos ministérios, nos nossos grupos de oração. Leva-nos a fazer a Tua vontade nos núcleos, nas reuniões de núcleos, nas decisões que os núcleos precisam tomar. Leva-nos somente a fazer a Tua vontade, Senhor. Aonde o Senhor for, nós também iremos, Senhor. E nós tomamos posse hoje que este pilar da oração, nós vamos reconstruir esse pilar na nossa vida. Sim, Senhor, talvez nós tenhamos deixado a oração para último lugar nas nossas vidas. Nós temos dado tempo para tudo, Senhor. Mas nesse dia nós queremos dizer que a oração é o principal pilar para que toda a nossa vida seja reconstruída, para que essa diocese seja reconstruída, Senhor. Por isso, planta no coração de cada um desses Teus filhos agora o desejo da oração, o desejo de estar em oração, Senhor. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. O Senhor coloca no meu coração muitos de vocês que nessa semana até se perguntavam assim: o que nos falta, Senhor? O que nos falta? Você até se fez essa pergunta: Senhor, o que nos falta, Senhor? E o Senhor diz para você: falta mais oração. Eu digo isso para mim nessa tarde: Sara, o que te falta? Para mim falta mais oração. Por isso nós queremos nos submeter nessa tarde à vontade do Senhor. Amém?